Tércio Danilo Souto Guimarães, 43 anos. Onde e quando começou a estudar música? Bem, eu comecei a estudar música em casa com meu pai. Meu pai era músico, saxofonista também, maestro de filarmônica, então eu já acompanhava os ensaios, todo o percurso dele ali, desde muito cedo, criança, assim, eu já comecei primeiro a vivenciar e em seguida estudar música com o saxofone. Bem, eu comecei a estudar música, teve o primeiro contato com partitura na Filarmônica Lira Morrense, na cidade de Morro de Chapéu, com meu pai, como eu citei, era maestro de filarmônica. Logo cedo eu ingressei no curso de licenciatura em música na UFBA, mas não terminei o curso, cheguei a fazer 3 anos. Posteriormente, já morando em São Paulo, eu fiz bacharelado em saxofone na FIAM-FAAM. Aqui em São Paulo também estudei harmonia e arranjo com o professor Cláudio Leal, e esse de maneira mais formal. E informal, a vida toda, com aulas particulares, cheguei a estudar com Vinícius Dorim aqui algumas aulas, com Letieres, já no universo percussivo assim, baiano. Tive uma oportunidade de vivenciar algumas aulas com Roninho, como aluno ouvinte na UFBA. Então, de maneira geral, é isso. Profissionalmente, eu, por volta de uns 14 anos, que eu considero assim, lembro de ter recebido meu primeiro cachê. E eu digo mais, na época eu fui tocando guitarra. Meu pai tinha uma banda baile e precisava de um guitarrista, ele tinha os instrumentos em casa, eu meio que mexia assim e tal. Mas eu lembro de receber uma sacola de fitas, cassete, para tirar um repertório, que era um repertório dos anos 60, e tocar guitarra. E eu lembro que eu ia receber um cachê, aquilo ali para mim foi o primeiro grande cachê. Claro que tinha as contribuições musicais, quando eu tocava na filarmônica, mas eu não considerava um cachê, assim, era uma ajuda de custo que muitas vezes nem tinha. Mas de eu lembrar de ir para ensaiar, porque eu ia receber um cachê, foi com uns 14 anos. Meu pai era saxofonista. Então, o referencial já foi daí. Ele me contava as histórias dele, ele tocou em banda de baile em Salvador, tocou num grupo chamado Fase 5, chegou a tocar acompanhando num programa de TV, acho que na TV Itapuã, se não me engano. Então, eu já tinha esse ideal, assim, de tocar saxofone, tocar em Salvador. E outro contato foi o Marcelo Bagano, que também é saxofonista, e foi ele que me encaminhou, assim, no mercado profissional. Foi quando eu cheguei em Salvador, voltei para Salvador. Sou nascido em Salvador, fui morar um tempo em Morro de Chapéu na infância, e na época de vestibular eu voltei para Salvador. E nesse período eu morava com o Marcelo, e ele me orientava de como entrar no mercado, a noção de estudo, de buscar ter essa primeiro referencial de repertório, de aprender novas músicas, ouvir saxofonistas, que até então não tinham um repertório tão grande. Então, minhas principais referências para atuar como saxofonista foram meu pai e meu tio. Cheguei no mercado, às vezes, numa via não tão convencional, digamos assim, eu acho, pelo menos. Eu tocava na orquestra do maestro Zeca Freitas. Eu comecei a tocar para um musical chamado República Tabarís, que teve em Salvador, e a orquestra do maestro fazia parte desse musical. A princípio eu entrei na orquestra como sub e depois foi sendo efetivado na orquestra, tocando sax alto na época. E aí eu fazia naipe com o Nivaldo Cerqueira, o grande Ninica, que influenciou tanta gente e tanto nos ajudou. E aí nessa época eu fazia naipe com ele e ele me chamou. Um dia ele falou assim, vai fazer o quê amanhã e tal? Tem uma gravação pra gente fazer. E falou, vai tal horas e chega na WR. A gente vai fazer uma gravação lá. Eu não tinha ideia do que era na época e fui gravar. E aí, dentro do estúdio, a gente vai conhecendo as pessoas e aí me indicaram para um trabalho. Eu fui fazer meu primeiro trabalho dentro da Axé, que foi com a cantora Kátia Guima. Eu entrei na época, se eu não me engano, no lugar do Marcelo Leone. Eu não sou muito bom de tempo, assim. Eu sei que eu me preocupava em não ficar muito tempo nos trabalhos, eu sempre buscava uma forma de me movimentar. E, além do que, eu também não ficava restrito apenas ao trabalho dos artistas que eu trabalhei no Axé. Mas o primeiro trabalho foi como
já citei, foi com a cantora Kátia Guima, eu fiquei lá por volta de 1 ano e pouco. Depois, Kátia Guima, passei com o Funk Machine, mas na hora do axé, aí fui tocar com Gilmelândia, ela era cantora da Banda Beijo, só que já na carreira solo com Gilmelândia. Gilmelândia eu fiquei por 2 anos e um pouquinho, aí passei um verão pela Timbalada, até então aí eu atuava como saxofonista apenas. Gilmelândia eu cheguei a fazer vocal e direção musical, foi o primeiro trabalho no axé que eu fiz a direção musical, foi com Gilmelândia. Aí Timbalada, Netinho, Araqueto. Aí no Araqueto eu cheguei a fazer direção musical também. Foram os trabalhos do axé que eu tive a oportunidade de fazer em Salvador. E esqueci também do Camarote Andante. Cheguei a fazer um carnaval com Carlinhos Brau, um projeto que ele fez, que a banda ficava no chão. Cheguei a fazer um carnaval com o Carlinhos não lembro o ano. Mas enfim, eram 10 sopros, muitos percussionistas e a banda toda no chão com ele. Cheguei a fazer um carnaval e uma viagem para Barcelona. Eu entrei muito novo na primeira experiência na universidade, no universo acadêmico. Eu entrei com 16 anos, acredito que nem tinha essa maturidade toda para pensar dessa forma. Mas de maneira geral, acho que o interesse maior no universo acadêmico é a gente ter a oportunidade de uma visão mais ampla do universo musical. Não apenas do universo do instrumentista, saxofonista no nosso caso, de ficar ali estudando método, nota na pauta e tal. Eu acho que é uma análise muito mais diversificada, você desenvolve análise tanto musical quanto estética, a gente tem uma visão histórica da música, poder estudar percepção, harmonia também de maneira mais ampla, e fora a vivência, de repente coral, prática de conjunto na época que eu fiz. A UFBA não tinha ainda o curso de música popular, então saxofone era uma persona não grata na UFBA. O grande professor Schwebel, né? Adorava saxofone para quem conheceu. Então não tinha muita oportunidade do saxofone em si lá, enquanto instrumentista, mas abriu a cabeça para muita coisa. Você tem a oportunidade de conhecer a música além do palco, além de uma partitura, de ser o solista, ou, enfim, tocar na orquestra e tal. Isso para mim foi muito importante, que eu só fui entender isso muitos anos depois. E o desinteresse é que, como acho que muita gente já percebeu, é que nem sempre a gente toca o tanto que a gente gostaria dentro da universidade. Então eu tive a oportunidade de estudar piano na UFBA, que era uma matéria obrigatória, tinha um instrumento, mas eu não tinha em casa. Mas quase não toquei saxofone, era uma prática de conjunto, uma vez ou outra, a gente não se juntava na época para tocar, então fora do universo acadêmico passou a ser mais interessante na minha formação. Porque eu tocava em grupo de choro, comecei a ter o contato, estudar um pouquinho e tocar em jam, em pequenos grupos assim, instrumentais. A própria orquestra do maestro Zeca Freitas, que para mim foi uma grande escola de conhecer vários músicos, saxofonistas e ou não. Então a gente vai se desenvolvendo nem sempre apenas pelo universo acadêmico. E eu considero esses 2 pontos de vista, mas eu acho que os 2 são úteis e necessários. Eu acho que precisamos passar pelos 2. Como saxofonista, como eu falei, minha primeira influência foi em casa. Então eu via meu pai tocar, ele gostava muito de tocar choro, tocar uns boleros, grupo de seresta, saxofone ali, aquele saxofone meio rouquinho ali dos anos 60, Jovem Guarda. Foi meu primeiro referencial, assim, saxofone. E, consequentemente, o que ele ouvia. Então eu lembro de ele ouvir em casa Paulo Moura, ouvir Teixeira de Manaus, Ivanildo, seu sax de ouro, e aquilo ali para mim era um referencial que eu tinha assim, poxa, legal, uma linguagem assim, obviamente eu não tinha consciência de nada daquilo. Já pensando no mercado profissional, aí para Salvador, namorar com o tio Marcelo, ele já foi me apresentando Groove Washington Jr., já foi me apresentando Joshua Redman, Michael Brecker. Eu lembro de uns discos de Djavan que ele tinha, que aí eu conheci Marcelo Martins, e aí as coisas foram se amplificando. E no universo prático eu sempre fui ver que minhas influências maiores
estavam ali no dia a dia, no contato, de poder ver a pessoa tocando e aprender de maneira bem direta. Então, eu lembro de ter um evento em Morro do Chapéu e Fred Dantas foi tocar lá e quem estava tocando foi André Becker. Eu sempre falo isso porque eu tinha por volta de uns 10, 11 anos e já estava tocando saxofone e tal. E eu lembro que André foi tocar lá com o Fred, eles tocaram com meu pai, com a turma. E eu acompanhei os ensaios e eu percebi que o som do André era diferente. Ele tinha ali uma forma de tocar, e o Marcelo que já tinha comentado dele, presta atenção nele tocando e tal, não sei o quê. Então eu tive uma referência de André, e que depois se tornou amigo, grande parceiro da gente. E aí André continua sendo uma grande referência, André Becker ali, que a gente começou a tocar junto, gravar e participar de alguns projetos que ele estava, então vê-lo tocando. Roninho, que eu acho que é a referência, o professor Rony Scott, que é a minha grande referência, principalmente no soprano. E Nivaldo, que foi talvez o que eu mais tenha tocado. E os primeiros passos, aquela coisa dele de ele tocar, o ombrinho que ele falava no swing, e a gravação. E aí ele tinha um jeito que ele estudava muito Charlie Parker, e ao mesmo tempo ele tocava com sotaque brasileiro, digamos assim, da música brasileira, com swing, gafieira. Então, foi um referencial muito importante para mim. E, obviamente, aquelas referências que são de todos nós, Coltrane, Brecker, Parker, enfim. Eu acho que isso acaba sendo padrão. O saxofone é o que é, muito por causa dos grandes mestres. Então, é importante citá-los, mas para mim o que tem até uma referência emocional também, de ter boas lembranças, são os amigos e os que se tornaram amigos bem próximos. No universo da Axé Music, eu considero que a grande contribuição foi ter tido a oportunidade de conviver com os grandes mestres da percussão da Bahia. Então, até de maneira inconsciente, você vai assimilando os ritmos. A consciência rítmica, para mim, foi a principal aula. De ver como eles pensavam, naquela espera de trio que demorava de sair, os caras me ensinavam como fazer o groove, bacurinha, surdo, só a bacurinha, como era a clave, e qual a diferença do samba afro, e o samba reggae, o samba de roda e tal, não sei o quê. E aquilo ali para mim foi bem marcante. Eu tenho um carinho imenso de lembrar de Cabo Duca, que é um grande percussionista de Salvador, Júnior, André Júnior, já depois Eduardo Cubano, que passou um tempo em Salvador. Eles me ensinaram muito na época ali tocando com o Gil, que eu acho que contribuiu muito. De que forma? De entender que quando a gente tem uma frase, de repente de uma introdução de naipe, aquilo ali, quando feita por arranjadores conscientes, você vê que tem uma função rítmica também. Se a gente não está ali pensando de como aquele groove é feito, a gente pode atrasar, a gente pode, de repente, não manter a pressão que precisa, porque é uma música de rua, música popular, você toca ali para fora. Então, nesse sentido, me ajudou muito. Já aqui em São Paulo, eu entrei numa big band de frevo, que é a Juru Brasil, que não é só de frevo, mas enfim, tinha muita coisa de frevo, alguns arranjos que vieram do Spock, que é no começo do trabalho, que eu lembrei muito da época do axé, porque me ajudou na articulação, na precisão rítmica, de repente no sotaque, na forma de tocar aquilo, que tem uma linguagem específica, que é essa coisa da música de rua. Então isso me ajudou muito, e o axé, trio elétrico, a escola do trio elétrico, nos obriga a tocar de tudo. Então, você podia tocar um Tim Maia, você podia tocar If in the Fire, você podia tocar o que fosse, se fosse necessário ali naquele projeto. Então, de alguma forma, tudo foi agregando graças à oportunidade do mercado do axé. Eu acho muito complicada a ideia de definição. Eu acho que a definição deve partir do ouvinte. Mas eu me sinto mais à vontade, com mais repertório, digamos assim, a música brasileira. Eu acho que aquilo ali para mim se aproxima mais do que eu faço no dia a dia, do que eu ouço. E eu acho que, digamos assim, se fosse para definir, saxofonista com a linguagem da música brasileira. Minha participação foi muito, mas muito maior em naipe. Gravei e toquei muito naipe. Música de rua, era um repertório que o naipe, a estética do naipe já estava solidificada, graças a um trabalho das gerações anteriores.
Então, eu já peguei um mercado mais fértil para o naipe. Então, toda banda em Salvador na época tinha um naipe, da pior das hipóteses, um sax e um trompete. Então, eu fiz muito mais naipe do que solo, disparadamente. E quando tinha um solo, era algo muito raro, e, em geral, eram reproduções de melodias do repertório fonográfico dos artistas com os quais eu trabalhei. Então, não tinha muita possibilidade de mudança. E raros tinha uma oportunidade de solos realmente, assim, algo mais improvisado. Mas tem que respeitar, né? Como em qualquer outro estilo, tem que respeitar a linguagem, lembrar que é uma música de rua, ter algo que seja fácil assimilação. Então, passava por aí. Muito mais naipe e poucos solos. Pelo menos na minha experiência foi assim. Bem, como eu comentei, os solos eram raros, mas quando eu tive a oportunidade de fazê-los, eram situações que eu pensava da seguinte forma: é uma música popular, é uma música de rua, então eu buscava e continuo buscando solos que sejam cantáveis, que a pessoa consiga reproduzir e tenha a ver com a atmosfera do que a música está sendo conduzida. Se é uma música romântica ou se é uma música festiva, tentar comunicar com essas referências que a música pede. Mas, de maneira geral, a estética de seja um solo cantável. Você considera que o retorno financeiro que obteve durante o período de atuação na Axé Music é condizente com a sua contribuição artística? De forma nenhuma, não era condizente e acredito que ainda não seja. Porque o foco principal, é muito comum a gente ouvir até a expressão indústria do axé. Então, quando você atende a ideia da indústria, você entende que vem lote, né? É a produção. Então, várias bandas surgiram, até a quantidade de música, tem um percussionista a mais ou não, naipe ou não, os caras achavam que isso podia vender mais show ou não, sabe? Sempre a parte da gente era reduzida de alguma forma, nunca teve, e não acho que isso seja exclusivo do axé, não é essa a ideia. Mas não era condizente, e assim, além de a gente talvez não ter tanto espaço para contribuir, porque o foco era mercadológico e na época vender abadá, ou a quantidade de gente no bloco, enfim, nunca foi artístico. Eu pelo menos nunca vi assim, posso estar enganado, mas acredito que não. Então nunca foi condizente, eu acho que muito pelo contrário, com o tempo os cachês foram baixando, a preocupação artística foi baixando, e talvez seja um dos motivos, talvez, da indústria do axé também ter dado uma fraquejada. A vida de músico, eu acho que é feita dessa forma de a gente precisar fazer mais de uma coisa, né? Pela necessidade prática, às vezes tem fases da vida que a gente está um pouco melhor, outras nem tanto, as responsabilidades também vão se alterando, mas a gente sempre precisa dar aula, fazer arranjo, gravação, de repente um jingle. Nunca é algo que dê pra gente fazer apenas com um artista e que dê pra segurar a onda, tipo, eu tenho um trabalho e aqui vai. Mas eu sempre fiz dentro da música, eu nunca trabalhei com outra coisa que não fosse a música. Mas não única e exclusivamente, no universo do axé. Eu mesmo quando tinha uma fase que tinha mais agenda, eu nunca deixei de fazer uns eventos, nunca deixei de tocar com as orquestras de baile, nunca deixei de tocar com os amigos, buscava fazer os projetos instrumentais, consegui fazer com os amigos do grupo Jacarandá. Então, para justamente não ficar refém e também ter a oportunidade de variar o repertório. Eu nunca gostei da ideia de você passar muitos anos tocando as mesmas músicas apenas. Claro que tem a necessidade financeira, a questão prática que todo mundo precisa, mas para eu precisar fazer aquilo e estar daquela forma, precisando tocar um repertório muitas vezes, eu sempre buscava diversificar para não ficar refém. Consequentemente, a questão financeira também interferia. Então, para ser músico, não tem outra forma, a gente precisa fazer várias coisas. Olha, eu acho que eu consegui aproveitar as oportunidades que eu tive, principalmente na fase de vida que eu estava. Então, o trabalho dentro do universo do axé, em Salvador, era o que nos possibilitava
ter acesso a material, de repente, a conhecer muito lugar bacana, de viajar, conhecer outros músicos, ter uma estrutura muito boa na maioria das vezes. E eu não tenho que reclamar no ponto de vista de que eu consegui comprar meus instrumentos. Então, eu sempre busquei, sonhei em ter os 4 saxofones, do soprano ao barítono. Depois, piano sempre foi uma paixão que andava comigo ali em paralelo. Não consegui comprar um piano, mas comprei um teclado, uma tecla melhorzinha e tal, consegui estudar. Então, no que me foi possível, eu consegui aproveitar. Agora, isso significa que eu estava satisfeito? Claro que satisfeito plenamente a gente nunca fica, mas eu não acho que era compatível, porque a gente sabe que proporcionalmente o que pagam a uma banda, a toda uma equipe técnica, não só os músicos, é um valor, não sei se dá 10% de um valor de um cachê. Então a gente sabe que a gente trabalhou com uns artistas que vendem cachês muito altos já, e com o referencial que a gente tem, que eu estou tendo nos últimos 13 anos em São Paulo, por exemplo, tem artistas que não vendem show, mas nem na metade do preço que eu sei que os artistas do axé vendem, e muitas vezes pagam um cachê muito melhor do que eu sei que é pago no axé. Então, a indústria do axé, não só pela questão artística, mas principalmente a financeira, nunca foi compatível. Eu confesso que foi uma crise de alguns períodos da minha vida. Eu acho que principalmente na pandemia aí você começa a se questionar algumas coisas. Mas para mim também foi importante que solidificou algo que eu sempre soube, assim. Eu sempre trabalhei com música e minha vida é 100% música, não 100% saxofone. Porque eu acho que, não falo nem de tocar outros instrumentos, eu acho que você pensar música de maneira mais ampla. Eu acho que o mercado atual nos obriga a entender que gerir sua própria carreira, se colocar no mercado de trabalho, ter a consciência de prestar um bom serviço de maneira ampla, de como você se posiciona, de como você pensa sobre as coisas, entender que você precisa ser, no mínimo, gente boa, você precisa proporcionar um bom serviço para quem está lhe chamando, principalmente seus amigos músicos que passam a mesma situação que você. Então, eu acho que 100% música, mas não 100% o próprio instrumento. Eu acho que a gente precisa ler sobre vários assuntos. A música não é só subir no palco e tocar. Eu acredito que a gente precisa ter uma visão mais ampla de música. Então, você lê sobre história, sobre filosofia, sobre política, sobre sua função política, sobre questões práticas que o mundo atual nos cobra. Eu acho que é sempre. Não dá para simplesmente se trancar no quarto e achar que você vai estudar 10 horas por dia e isso você vai se dar bem no mercado de trabalho. Acho que nunca foi e agora menos ainda. É preciso ter uma visão mais ampla, entender que música não é só notinha na pauta, nem tocar 300 por hora. Então, eu aconselho sim a 100% música, porque é muita coisa para a gente gerir, então eu não sei como é que seria ter que fazer outra área e achar que depois dá tempo de dar conta das coisas musicais. Mas dentro do mercado musical, eu acho que sim, é importante passar pelo universo acadêmico, acho que sim é importante estudar outras coisas, de repente de produção, não para se tornar um produtor, mas entender como funciona, gerenciamento de carreira, enfim, algo mais amplo, mas 100% música. Franklin, mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns pela pesquisa, espero depois ter acesso a esse material que você compartilhe com a gente e que as pessoas possam aproveitar seu trabalho, tá bom? Um abraço, irmão.